Amém, meus irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de trazer mais uma reflexão bíblica para as nossas vidas, falando ainda sobre o tema o Evangelho de Jesus Cristo. Já temos aí algumas outras postagens sobre a prioridade deste Evangelho, a necessidade deste Evangelho chegar aos homens, o objetivo desse Evangelho, este Evangelho colocado em prática, glórias a Deus. Temos ainda a missão deste Evangelho e também a renúncia deste Evangelho e o chamado deste Evangelho. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículos de número 18 ao 25, está escrito assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém. Aqui nós encontramos o chamado de Jesus aos homens para fazerem parte do seu Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo tem a participação humana, a participação dos homens. E quando a gente vê aqui, ele vai chamar 4 homens: Simão, André, Tiago e João. Uma primeira observação que eu observo aqui é que esses 4 homens estão ocupados, estão atarefados, estão com seus dias cheios de serviços. Se vermos aí no versículo de número 18, Simão e André, eles lançavam as redes ao mar. Eles pescavam no momento em que Jesus os chamou. Se olharmos o versículo de número 21, João e Tiago estavam consertando as redes junto com seu pai Zebedeu. Já haviam chegado da pescaria e estavam consertando agora as redes para uma outra ocasião voltarem ao mar para pescar. Isso me traz a ideia, isso me traz a informação que não há desculpas de dizermos para o Senhor que estamos atarefados demais, ocupados demais para não atender o chamado de fazer parte deste Evangelho ou de divulgar este Evangelho. É nós mesmos que estamos ocupados, que temos os nossos serviços diários, os nossos trabalhos cotidianos, que Ele conta para divulgarmos o seu Evangelho. Glórias a Deus. Uma segunda coisa que me chama a atenção é a prontidão desses 4 homens em atender o chamado do Senhor. Quando a gente vê ele chamando André e Pedro no versículo 18, a resposta no versículo 20 está escrito: Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Quando ele chama Tiago e João no versículo de número 21, no 22 nós temos a resposta pronta:
Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Glórias ao Senhor. Eles não hesitaram em rejeitar a chamada do Senhor. Pelo contrário, aceitaram imediatamente a chamada de Cristo para fazer parte deste evangelho, da divulgação do evangelho de Jesus Cristo. A chamada do evangelho. O evangelho de Jesus Cristo conta com os homens para dar sequência. Glórias a Deus. Se hoje temos o cristianismo em nossos dias, é porque os homens após Cristo deram sequência à pregação do evangelho pelos apóstolos, depois pelos missionários, pelos pais da igreja e pelos irmãos que foram passando de anos após anos, séculos após séculos, até chegar ao nosso tempo atual. E chegando à nossa época, Deus conta comigo e conta com você para darmos sequência à pregação deste evangelho, a dar sequência à missão deste evangelho, aceitando o seu chamado para fazer parte do evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente lê o versículo 19 desse texto que lemos, está escrito assim: e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. 3 coisas nós observamos aqui neste versículo. Primeiro, a chamada de Cristo para o homem é para que ele siga a Jesus. Vinde após mim. Isso é um chamado para segui-lo, para ir após ele. Ele vai na frente e os seus chamados, os seus escolhidos vão atrás, acompanhando, seguindo, fazendo as mesmas coisas que ele fez, as mesmas coisas que ele pratica. E o que é que Jesus fazia? No versículo de número 23, nós encontramos 3 coisas. Ele ensinava o evangelho do reino, ele ensinava, ele pregava e ele curava enfermos, ele operava maravilhas. O evangelho de Jesus Cristo tem como marcas nesse versículo o ensino, a pregação e a operação de maravilhas. Precisamos ensinar o evangelho às pessoas, precisamos pregar o evangelho para as criaturas e precisamos realizar prodígios no nome do Senhor. E ele disse em Marcos capítulo 16, versículo 16, e estes sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem. No capítulo 9 de Lucas ele diz, eis que vos dou autoridade e poder. Glórias a Deus. Ele diz em João que nós faríamos maiores sinais do que o que ele fez no seu nome, operando, fazendo a sua obra em seu nome. Glórias ao Senhor. Por isso que ele diz aqui que vinde após mim, é seguir a Cristo. Para quê? Para que possamos ensinar o evangelho, para que possamos pregar a palavra de Deus e para que possamos operar sinais e maravilhas em seu nome. A igreja atual, ela precisa cada dia mais intensificar o ensino cristão, o ensino bíblico. A Bíblia nos exorta a ensinar a criança. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer não vier se desviar dele. A Bíblia nos exorta para que os maridos ensinem as esposas em casa. Glórias a Deus. A Bíblia nos exorta a ensinar os nossos irmãos o caminho da fé, para que eles sejam aperfeiçoados na sua fé e na sua crença. Glórias a Deus. Para isto, temos os nossos cultos de doutrinas, de ensinamento, temos as nossas escolas bíblicas dominical, temos os nossos seminários e são trabalhos específicos de ensino da palavra de Deus. Por isto que Jesus chamou alguns para serem profetas, outros para serem apóstolos, outros para serem evangelistas, outros para serem doutores e outros para serem pastores.
são os dons ministeriais que Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, e ali está inserido o ministério, o dom ministerial do ensino, os doutores para ensinar a palavra de Deus. Ali está inserido o ministério da pregação, quando fala dos evangelistas, aqueles que pregam a palavra do Senhor. Jesus ensinava e pregava, e ali estão inseridos o operar maravilhas através dos profetas e através dos apóstolos e pastores. Glórias ao nome do Senhor, que possamos seguir a Cristo fazendo conforme Ele fazia, para a glória do seu santo nome. Uma segunda coisa que vemos neste versículo aqui é que ele diz: e eu vos farei, aleluia, a chamada de Cristo para o homem fazer parte do seu evangelho precisa de um treinamento, de se aprender, de lhe formar o homem. Olha o que ele diz: e eu vos farei. É Ele quem vai formar cada um de nós. É Ele quem vai formar os seus seguidores. A gente vê que Ele escolheu aqui 12 apóstolos, cada um com sua característica, cada um com sua particularidade, e Ele foi moldando cada um deles e aperfeiçoando naquilo que Ele queria para a glória do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: são todos porventura apóstolos, são todos profetas, todos são pastores, porventura todos operam maravilhas, todos fazem milagres. Não, cada um Ele preparou para um fim, propósito dele, para um propósito dele na vida de cada um. Uns para doutores, outros para apóstolos, outros para pregadores, e assim ele foi distribuindo os seus dons e formando os seus seguidores, cada um naquilo que foi chamado. Por isso que a Bíblia diz que cada um fique na vocação que foi chamado. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Se temos um Paulo, um João que é ensinador, nós temos um Pedro que é pregador fervoroso, nós temos um Paulo que é ensinador e missionário e pregador para a glória do Senhor, nós temos um Apolo que é eloquente em falar. Glórias ao Senhor. E assim a igreja é um corpo com muitos membros que um vai dependendo do outro e vão formando o conjunto perfeito, completo, para realizar a missão do Evangelho, que é divulgar o nome de Cristo, divulgar o Salvador do mundo, aceitando a sua chamada e permitindo que Cristo forme cada um, que Cristo aperfeiçoe cada um. Ele diz: e eu vos farei. É Ele quem faz. Não é porque você cantava bem lá no mundo, não é porque você era um bom orador lá no mundo, que no mundo cristão, na igreja, vai ser usado esses dons. Pode sim, com certeza, pode, mas perceba-se, coloque-se à disposição e deixe Cristo trabalhar na tua vida para você descobrir, entender qual a missão que Ele quer que você faça na sua obra. Uma coisa temos convicção, que não há servos inúteis, não há quem não saiba fazer nada na obra de Deus. Quem não prega, ora, quem não ora, canta, quem não canta, evangeliza, e assim a obra é feita. Como os nossos irmãos missionários dizem: quem não vai fazer missões, ora por quem vai. Quem não vai, contribui para quem vai, de sorte que a obra é feita. Da mesma sorte, o Evangelho do Senhor é feito desta maneira, deixando Ele nos moldar, deixando Ele nos fazer. Lembra quando Ele chamou Paulo, Ele disse a Ananias que ele seria para ele um vaso importante? Ele seria uma peça fundamental no seu projeto de alcançar os gentios, de levar o Evangelho além de Jerusalém, já que os apóstolos se limitaram em ficar ali em Jerusalém por causa da perseguição. Todos foram dispersos, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém. E a gente vai ver Paulo indo a todo mundo da sua época, pregando o Evangelho.
até tinha o desejo de chegar até Roma e pregar o evangelho ali. E Paulo chega ali e prega o evangelho. Paulo alcança os povos da sua época. Paulo entra no mundo dos gentios com o evangelho, por isso é chamado apóstolos dos gentios. Ele chega levando a palavra e fundando igrejas e deixando homens responsáveis por estas igrejas ali. A chamada de Paulo está sobre ele. O que é que Paulo diz? Sobre mim pesa esta responsabilidade de pregar o evangelho, e ai de mim se eu não cumprir. Ao ponto de, no fim do seu ministério, ele dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glórias ao Senhor. Cristo mudou Paulo. Paulo era um homem perseguidor e Cristo transformou em um homem pregador, ensinador do Evangelho de Jesus Cristo. Como um certo pregador disse, Paulo era um touro bravo, mas Cristo soube moldá-lo e mudá-lo. Glórias a Deus. Como está em Jeremias 18, fazendo aqui uma associação a esses dois textos. O vaso que estava nas mãos do oleiro se estragou, mas o que é que ele fez? Ele amassou o barro novamente e fez um outro vaso conforme ele desejava fazer. É assim que Deus quer fazer na minha vida, é assim que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer nos moldar da maneira dele. Então deixa ele trabalhar na tua vida, deixa ele formar você naquilo que ele quer. Glórias ao Senhor, que tudo vai ser para a glória do Senhor Jesus Cristo e para o bem do Evangelho. Por último, nós vemos aqui neste versículo que ele está dizendo: eu vos farei pescadores de homens. Pescar, esses 4 homens já conheciam pescar peixes, eles eram da área da pescaria, eles eram profissionais nesta área. Glórias a Deus. Mas o que é que Jesus está dizendo para eles? Eu vou formar vocês pescadores, mas pescadores de almas, de vidas, de homens. Vocês vão conquistar vidas para o reino. Vocês vão pregar e vão pescar homens para o Evangelho. Vocês vão trazer os homens a uma reconciliação com Deus. A pescaria de vocês agora vai mudar. As armas, as ferramentas de pescaria vão ser outras. Em vez da rede, em vez do barco, vocês vão usar a palavra. Vocês vão pregar o meu nome. Vocês vão pregar a salvação. E a pesca de vocês não vai ser mais peixes, mas serão homens. Glórias a Deus. Para quê? Para se cumpra o único desejo que Deus revela no Novo Testamento, que ele tem em 1 Timóteo, quando Paulo diz a Timóteo, seu filho, que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então aceite o chamado de Cristo em tua vida. O Evangelho de Jesus Cristo tem chamada, e essa chamada é oportuna, e neste momento você pode aceitar esta chamada do Senhor na tua vida. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos guardando e nos livrando e nos fazendo próspero no seu Evangelho e dando frutos para a glória do seu nome santo. Amém.